Pessoal, muitíssimo boa noite para vocês. Um prazer estar aqui na casa da minha musa da Hashimoto. Casa, aliás, que André já veio, já recebi o André aqui em casa com muito para carinho. O lançamento do para livro. o lançamento do livro, lançamento oficial, na premiere do livro do André. Foi Verdade, aqui em casa, amigo. Sessão de autógrafos, muitos fotógrafos, foi uma loucura. Foi maravilhoso. Mentira, maravilhoso. Só tinha gente mesmo, mas foi incrível. Foi muito bom, só tinha gente, mas foi maravilhoso. Convido vocês a conhecerem o livro do André, é muito bacana. Fala de um monte, eu já li ele inteiro. É aquele livrinho rápido, né? De ler, gostoso. As ilustrações são incríveis, são muito bonitas. E o André, ele está agora num projeto, junto com o Dr. Sérgio Cabral, que é nosso colega também, que é um curso sobre síndrome de ovário policístico. Na verdade, né, André, é uma visão menos convencional da síndrome de ovário policístico, uma visão muito mais integrativa, muito mais funcional, muito mais metabólica, até eu arriscaria dizer. E eu também, né, agora montando a segunda turma do meu curso sobre doença de Hashimoto, onde a gente também fala a respeito dessa abordagem mais integrativa, funcional, metabólica, de todas essas interações, de todos esses eixos, né, essa visão mais aberta. E aí no curso eu falo muito a respeito de eixos, né? O eixo intestino-tireoide, o eixo intestino-sistema nervoso central, o eixo tireoide imunológico. Só que, como os cursos não podem ser eternos e a gente tem uma eternidade de coisa para falar, tem coisa que a gente é obrigada a deixar de lado. E uma das coisas que eu me convaleço hoje de não ter colocado na primeira turma, mas vou colocar na segunda turma, é esse eixo tireoide-ovários, porque ele é importantíssimo por serem talvez duas das principais doenças que acometem a saúde feminina, que é a síndrome de ovário policístico e as doenças de tireoide, mas especialmente a tireoidite de Hashimoto. Não tinha como a gente não falar sobre isso, né, André? Não, certeza, é um privilégio. Até se falando aí do nosso curso protocolo, só tem duas alunas que estão aqui, duas colegas médicas, né? Não são alunas, porque na verdade é uma troca de experiência, não existe professor-aluno, a gente só engrandece o conteúdo. Doutora Verusca e doutora Janete, obrigado por estar aqui conosco, é um privilégio. Tem pessoas que estão cada vez mais empenhadas em trazer informação de qualidade e de fornecer para as pacientes o que há de melhor em evidência científica, né, Ju? Então, isso é muito bom. A doutora Thaís aqui também do nosso curso, bacana, né? Pessoal, nosso time, olha, doutor Wilson, que legal. Doutor Wilson por então, aqui. Eu queria começar a falar, vou começar a questionar um pouquinho o André aqui, aonde que você vê com muita frequência, André, nas suas pacientes com síndrome de ovário policístico, a presença da tireoidite de Hashimoto? Faz sentido isso no dia a dia do teu consultório? Você investiga? Vale a pena investigar? Deixa eu te ouvir um pouquinho a respeito disso. Perfeito. Ju, você sabe que isso não é nem prática minha, isso é uma prática consensual. Para você ter ideia, o Consenso Internacional de Síndrome dos Ovários Policísticos de 2018, ele postula que o médico ginecologista é obrigado a fazer investigação da tireoide da paciente com síndrome dos ovários policísticos. Então, isso nem é achismo e nem é uma conduta pessoal. Isso está protocolado no maior consenso, o maior guideline mundial. Então, especialmente porque o ginecologista é o primeiro clínico da mulher, né? A menina sai do pediatra e ela cai dentro do ginecologista para fazer, seja seu exame ginecológico, seja sua rotina, sua investigação hormonal. Então, isso tinha sido uma coisa negligenciada durante muito tempo dentro da nossa especialidade. E até hoje em dia eu estou cansado de pegar pacientes e perguntar: quando foi que a senhora fez ultrassom de tireoide? Nunca. Como assim você nunca fez ultrassom? Até porque as alterações tireoidianas, elas demoram muito tempo, você vai comentar depois isso, para aparecer modificação hormonal. Às vezes a paciente tem um nódulo, para você ter ideia, semana passada uma paciente minha que faz reposição hormonal, ela tinha um TIRAD5, um nódulo pequenininho de 0,5, eu mandei ela puncionar, veio um câncer, e foi porque eu fui pedir como parte da minha rotina de investigação pré-implante hormonal da menopausa. Só para você ter ideia, a mulher não ia nem saber que tinha câncer. Então, é uma coisa fundamental. E, diante de uma paciente com síndrome dos ovários policísticos,
é mandatório. A gente não tem como não fazer essa avaliação por N motivos. Vou citar apenas um deles. A gente sabe que, entendendo muito dessa conexão que existe entre intestino e as doenças autoimunes, e a síndrome dos ovários policísticos, apesar dela não ser uma doença autoimune, mas ela praticamente se comporta como se fosse, né, dentro das teorias, ela praticamente se comporta como se fosse, existe uma tendência hereditária, existem expressões genéticas e epigenéticas que estão associadas, então ela meio que se comporta como sendo... O intestino da paciente com SOP, existe a desbiose intestinal. E essa alteração da desbiose intestinal, que é uma das principais teorias para as pacientes com SOP, ela está muito associada na mulher com SOP, um aumento dos níveis de androgênio e redução dos níveis de progesterona. E aí o que é que acontece? Esse desbalanço entre os níveis hormonais da paciente seleciona um tipo de flora intestinal específica, e essa flora intestinal ela está extremamente associada com lise de tireócitos. Então, essa associação entre qualidade do intestino da mulher com SOP e a sua tireoide é fundamental, porque se você está tendo uma desbiose intestinal, você pode gerar uma resposta imunológica que vai atacar os seus tireócitos. Então, assim, não tem como, é uma coisa que faz parte, tem que fazer parte. Colegas ginecologistas que estão aqui, até os não ginecologistas, investiguem as tireoides das suas pacientes, porque existe uma relação imensa, né? E não só com dosagens hormonais, né, Ju, mas também pedindo os anticorpos da tireoide. É isso aí. Existe uma eu estava lendo aqui, eu fico com o olho, meu padre está na missa, eu não sei se você gosta, André, que desative os comentários, porque fica aqui na tua frente, não, mas eu costumo deixar, porque às vezes os comentários vêm com umas coisas bem bacanas. Pode e aí deixar. uma pessoa pegou e falou assim, eu tive azar de ter as duas doenças. Não foi azar, Ju. Não foi coincidência que você teve as duas doenças. Você teve as duas doenças porque elas têm coisas muito em comum. A etiopatogenia das duas doenças é muito parecida. Tem a questão da desbiose, tem ativação autoimune. A síndrome de ovário policístico não é uma doença autoimune, mas é quase como se fosse. Se a gente for falar bem a verdade, eu costumo dizer, André, que toda doença é um pouco autoimune. Sem dúvida. E se a gente for pensar, um monte de doença neurodegenerativa doença cardiovascular, o câncer, está aí a imunoterapia que não nos deixa mentir o quanto isso tem de base imunológica, as doenças de tireoide, a maioria das doenças de tireoide é de origem autoimune, endometriose tem um componente autoimune importantíssimo. Então, se a gente não entender, não souber lidar com os processos imunológicos inflamatórios crônicos de baixo grau, a gente não vai tratar essas pessoas adequadamente. Exatamente. A gente vai estar pagando em pé, a gente vai tratar sintomas. E a gente não quer mais tratar sintomas, a gente quer tratar a causa base. E nem as pacientes, né, Ju? A paciente de hoje em dia não quer mais ter seus sintomas maquiados. Ela precisa de profissionais que abram a mente, que consigam investigar ela muito além da doença e do sinal e sintoma que ela está te apresentando. Eu fico sempre dizendo, a paciente que vai te procurar porque ela está com tireoide de Hashimoto, você não vai olhar apenas para a tireoide dela, porque ela não é uma tireoide. Ela é uma mulher que tem toda a sua complexidade hormonal e outra coisa, os hormônios eles conversam entre si. Esses eixos hormonais, eles conversam entre si. Por exemplo, a tireoide, o hormônio tireoidiano, especialmente o hormônio ativo T3, ele é fundamental para o funcionamento ovariano. Várias mulheres inférteis estão inférteis por deficiência de hormônio tireoidiano ativo, fazendo sua função metabólica ovariana. Então, às vezes absurda, nem só... Né? O hipotiroidismo em si, a doença a autoimunidade tiroidiana já está associada com infertilidade, com abortamento de repetição. As pacientes com síndrome de ovário policístico têm uma incidência praticamente dobrada de anticorpos antitiroidianos. Então, é uma vergonha que a gente, como profissional médico, não consiga enxergar melhor isso através desse prisma funcional, né? O que tem a ver os meus estrogênios com a tireoide? Muita da ativação linfocitária autoimune, das doenças autoimunes em geral, tem a ver
com predominância estrogênica, tem Exato. a ver com os nossos níveis estrogênicos, ou pelo menos com equilíbrio estrogênio, progesterona, andrógenos. Então, eu fico muito feliz que cada vez mais a gente esteja vendo profissionais com essa visão também. Engajados, e não tem como fugir, né, engajados, e com esse compromisso, com esse propósito. Não tem mais como a gente ignorar esse fato e tratar as doenças dessa forma, né? Exato. Agora eu vou puxar a sardinha ao contrário, porque você sabe, eu não sei se eu disse, mas eu tenho tireoidite Hashimoto, né? Eu tenho Hashimoto, sim. Então, seu próximo aluno serei eu, porque você sabe como é engraçado. Há pouquíssimas semanas eu conheci Ju num curso, estou está até aqui, num curso de implantes hormonais em que ela estava como minha aluna. Daqui a pouquinho eu vou estar fazendo o curso dela como aluno dela. Então você vê que não existe nenhuma troca contínua. Isso é que é prazerosíssimo. A gente está podendo sempre agregar conhecimento e ampliar nossos horizontes a cada novo encontro com colegas que pensam fora da casinha. Mas aí, como paciente portador de tireoidite Hashimoto, controladíssimo que eu sou, nunca nem usei hormônio tireoidiano, mas quero te aproveitar e perguntar uma coisa que eu acho fantástica e que eu faço muito isso no meu consultório. A gente sabe que a alimentação ela é fundamental tanto para o tratamento e controle das síndromes dos ovários policísticos, mas também para a tireoidite Hashimoto. Por exemplo, eu trato a minha apenas com alimentação. Então, as escolhas alimentares, elas são fundamentais para que a gente consiga equilibrar o nosso intestino, para que essa resposta do alimento, que eu fico brincando com meus pacientes, olha, o nosso intestino ele é um código de barra, e esse código de barra ele pode estar com defeito e ler aquele alimento como defeituoso ou ler aquele alimento como próprio. Se ele está lendo aquele alimento como próprio, maravilha, ele causa uma imunotolerância, absorve o que é importante e vai ser excretado nas fezes, o que não é interessante. Mas se ele lê, por mais que seja um alimento bom, mas se a leitura da sua flora intestinal, do seu código de barra, ele é defeituoso, a leitura é, isso aqui não é legal, vou gerar uma resposta inflamatória, TH1, e vou gerar autoanticorpos, né?